que forma os seus sentimentos, suas palavras, suas ações podem influenciar no funcionamento dos seus órgãos? No Saúde Holística de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto e muito mais. Aqui no estúdio comigo, o cônsul-geral do Sri Lanka, Dr. Sorraco Bastos, e a doutora Rose Souza, que é médica sanitarista e acupunturista. Obrigada pela participação de vocês. Rose, a gente não podia deixar começar esse programa falando um pouquinho de umas histórias que você conta para a população sobre a cultura chinesa, sobre como isso influencia no corpo da pessoa. Eu queria que você contasse um pouquinho de uma história dessas e aí a gente começa o nosso debate. Vamos lá? Então eu vou contar um pedacinho de uma história de um chinesinho chamado Sheng. Esse chinesinho, ele queria muito comprar um sapato. Queria comprar um sapato, mas um sapato diferente, um sapato assim de palhinha, né? Para ele sentir mais a terra. Então, para ele comprar esse sapato, como ele tinha muitas coisas que ele pensava ao mesmo tempo, ele era assim, muito distraído. Então ele pegou um pedaço de uma cordinha, mediu o pezinho dele, cortou aquele pedacinho e foi depressa para chegar na loja para levar aquele pedacinho. No que ele se distraiu um pouquinho, quando ele chegou na loja para comprar o sapato dele, ele levou outro pedaço da cordinha, que era um pedaço enorme. Então, quando ele chegou, que ele foi mostrar para a vendedora dos sapatos, que tanto ele queria, ele pegou aquele pedaço imenso. E ela disse, mas como? Quem é que calça deste tamanho? E ele olhou, ué, mas o cordão cresceu. O cordão não era esse. Não, mas eu vou lá voltar. E ela dizia para ele, espera, tem uma maneira melhor. Mas ele, tão apressado, com tanto pensamento, muito confuso, ele voltou correndo para procurar e não achava mais aquele pedaço. E voltou desolado. Mas eu queria tanto comprar o sapato e eu não posso, porque eu não tenho a medida do meu pé. E aí a vendedora olhou para ele e disse, seu Sheng, o seu pé está aí com o senhor, que tal experimentar o sapato no seu pé? Ele, é mesmo, meu pé está aqui. E aí, ele pegou, conseguiu comprar o sapatinho que ele queria e foi embora com aquele sapatinho. E o que a gente pode observar a partir disso, né? Quando a gente conta essa história para os pacientes, para os alunos, para os estagiários, o que a gente observa? O Sheng, ele estava com a cabecinha tão cheia de pensamento, ele não conseguia estar presente no momento para o que ele estava fazendo. Cada coisa que ele fazia, o corpo dele estava aqui, mas a mente dele estava em outro lugar. O pensamento estava em outro lugar e o sentimento estava em outro. Ele estava todo dividido. E no que ele estava todo dividido, ele ficava distraído. A mente dele ficava assim nessa confusão. E ele não conseguia ter simplicidade para resolver os problemas. Ele não conseguia ter eixo, ter centro para resolver as coisas mais simples da sua vida. Então, quando a gente conta essa historinha, lá nesse trabalho que a gente faz, a partir do momento que a gente conta essa história, a gente começa a perguntar para as pessoas, quem aqui, dentre vocês, acha que pensa demais? Tem alguém que pensa muito? Que fica com a cabeça de vez em quando na nuvem porque pensa muito? Entre nós, será que às vezes a gente pensa muito? E aí a gente começa a conversar sobre como que os pensamentos, muitas vezes, os pensamentos confusos, a falta de atenção, perturba a gente nas coisinhas pequenininhas do dia a dia. Então, depois que os pacientes, estagiários, contam também suas histórias e a gente começa a refletir sobre isso, então aí a gente pode dar um passo a mais. Então aí a gente começa a pensar como é que, além deles serem tratados em acupuntura, além deles serem tratados com auriculoterapia, orelhinha, né? Com as sementinhas de mostarda, além deles serem tratados com o bastãozinho da moxa, com moxa-bustão, eles começam a poder participar do processo do seu tratamento
ao refletir muitas das raízes dos seus problemas, das suas dificuldades. Então, porque a gente acredita nesse projeto que a gente faz, que não existe cura se não existir transformação, se não existir participação. Não pode existir cura. Tem uma tapeação temporária, mas se não continuar aquela doença, vai aparecer uma outra. Ou seja, você tem que estar com a sua mente conectada, sempre com o corpo naquele momento, e aí você começa a entender os seus problemas e até você começa a acabar com aquelas causas, com a raiz daquele problema. Exatamente. Então, quando a gente, depois de contar a historinha, conversar essas coisas todas, né? Então a gente tem a possibilidade de dizer que o nosso elemento terra, a nossa terra, porque nós temos tudo da natureza em nós, né? Nós temos o sol em nós, senão a gente não existe. A gente tem a água em nós, a gente tem o ar em nós, que aliás é uma coisa, o ar é extraordinário. O ar, através do ar, a gente fica em unidade com todos os seres, o mesmo ar que você está respirando, que o professor Sorraco está respirando, eu estou também, né? Então, tem o ar, né? Então, nós temos a terra, porque a gente se alimenta das coisas também que vêm da terra. É tudo uma conexão só. É tudo uma conexão só. Então, a gente começa a conversar essa terra em nós, pelo estudo da medicina chinesa, essa terra em nós é a força do nosso baço, do nosso pâncreas, do nosso estômago. A força, a energia desses órgãos é que nos ajudam. Olha, imagina que o baço, ele é chamado casa do pensamento. Esses órgãos, eles nos ajudam a pensar, a ter pensamento claro, não pensamento tumultuado, não dispersão, mas pensamento claro. Então, essa terra em nós, ela precisa estar forte para que a gente consiga ter nossos pensamentos assim claros, luminosos, tranquilos. E aí, quando a gente conversa dessas coisas com os pacientes, com os estagiários, porque a gente conversa também com os estagiários, Putila, porque a gente acredita que a formação dos novos acupunturistas, ela precisa passar por essa compreensão de que ser acupunturista não é ser agulheiro, não é sair enfiando agulha só em todo mundo. Ser acupunturista é entrar nesse universo, é participar com as pessoas para que as pessoas compreendam as causas do seu adoecer. E no Oriente, existe essa explicação mais a fundo para as pessoas que buscam essa formação em acupuntura, por exemplo? Certamente. Esse trabalho da doutora Rose é um trabalho muito interessante porque ele tem uma dimensão social muito importante. É um processo de reeducação do homem para a vida, não só para um sistema específico de saúde, né? É óbvio que a acupuntura, shiatsu, moxa, as práticas da medicina oriental, somadas às outras práticas chamada medicina integrada, medicina holística, etc., são muito boas. Mas essa dimensão social do trabalho dela é que me chama mais atenção, porque ela tenta passar essa informação não só para profissionais da área de saúde, mas para um segmento mais carente da população, na tentativa de se formar agentes de saúde que vão a trabalhar na ponta do sistema com as pessoas carentes. Então, procedimentos simples, como a auriculoterapia, como o shiatsu, como o doin, podem ser recursos assim, benéficos, sobretudo na prevenção. Então, é um processo de reeducação que eu parabenizo a doutora Rose por esse trabalho. Eu queria aproveitar, como o professor Sorraco falou dessa questão, inclusive, do doin, uma das coisas que a gente faz nesse trabalho, porque primeiro a gente unifica os que são os estagiários que estão aprendendo para serem os profissionais, a gente unifica com os pacientes, sentam todos juntos nesse trabalho. Eu queria que a senhora explicasse para a gente detalhes desse trabalho no próximo bloco, que a gente precisa fazer um intervalo e a gente fala um pouquinho mais de como é feito. Eu queria mostrar só um pontinho. Ótimo, ótimo. Aí a gente começa a falar um pouquinho da influência desse trabalho nos órgãos e os pontos também.
O Saúde Holística volta em 1 minuto. É rapidinho, fique com a gente.